Olá, irmãos amados, graça e paz a todos. Espero que esse vídeo os encontre bem, com saúde. Eu sou a Kissela e seja muito bem-vindo ao canal Uma Família em Cristo. Hoje, para honra e glória do nosso Pai, faremos a leitura do 99º dia, seguindo com o livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1, ao capítulo 34, versículo 12. Livro de Lucas, capítulo 13, versículo 1 ao 21. Salmos, capítulo 78, versículos 65 ao 72 e Provérbios, capítulo 12, versículo 25. Amados, antes de iniciarmos essa leitura, vamos agradecer ao nosso Pai e pedir a direção para o estudo? Vamos orar comigo? Pai amado, graças te damos por tudo. Te agradecemos pelo teu amor, pela tua provisão, pelo teu cuidado, pelo teu sustento. E te pedimos aqui perdão por todos os nossos pecados, pois somos errantes e totalmente dependentes de Ti. Te pedimos que o Espírito Santo de Deus nos dê a direção nessa leitura para que nós tenhamos o entendimento da Tua palavra de acordo com a Tua vontade. E que essa leitura venha aproximar a nossa vida da Tua presença. Que assim seja em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Livro de Deuteronômio, capítulo 33, versículo 1 ao capítulo 34, versículo 12. Esta é a bênção que Moisés, homem de Deus, deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Ele disse: O Senhor veio do Sinai, e lhes alvoreceu de Seir. Resplandeceu desde o monte Parã. Ele veio das miríades de santos. À sua direita havia para eles o fogo da lei. Na verdade, amas os povos. Todos os teus santos estão na tua mão. Eles se colocaram aos teus pés e aprenderam das tuas palavras. Moisés nos deu a lei, a herança da congregação de Jacó. O Senhor se tornou rei em Jesurum, quando se congregavam os chefes do povo com as tribos de Israel. Que Ruben viva e não morra, e que não sejam poucos os seus homens. Isto é o que disse de Judá. Ouve, ó Senhor, a voz de Judá, e faze com que volte ao seu povo. Com as tuas mãos, luta por eles. E se tu ajuda contra os seus inimigos. De Levi disse: Dá, ó Deus, o teu Tumim e o teu Urim para o homem fidedigno, que tu provaste em Massá, com quem discutiste nas águas de Meribá. Aquele que disse ao seu pai e à sua mãe: Nunca os vi, e que não conheceu os seus irmãos e não estimou os seus filhos, pois guardou a tua palavra e observou a tua aliança. Ensina os teus juízos a Jacó e a tua lei a Israel. Oferece incenso às tuas narinas e holocaustos sobre o teu altar. Abençoa o seu poder, ó Senhor, e aceita a obra das suas mãos. Fere os lombos dos que se levantam contra ele e o odeiam, para que nunca mais se levantem. De Benjamim disse: O amado do Senhor habitará seguro com ele. Todo o dia do Senhor o protegerá, e ele descansará nos seus braços. De José disse: Bendito do Senhor seja a sua terra, com o que é mais excelente dos céus, do orvalho e das profundezas, com o que é mais excelente daquilo que o sol amadurece, e daquilo que os meses produzem, com o que é mais excelente dos montes antigos, e mais excelente das colinas eternas, com o que é mais excelente da terra e da sua plenitude, e da bondade daquele que apareceu na sarça. Que tudo isso venha sobre a cabeça de José, sobre a cabeça do príncipe entre seus irmãos. Ele tem a imponência do primogênito de um touro, e os seus chifres são como os de um boi selvagem. Com eles rechaçará todos os povos até as extremidades da terra. Tais, pois, são as suas miríades de Efraim, e tais são os milhares de Manassés. De Zebulon disse: Alegre-se Zebulon nas suas viagens e você, Issacar, nas suas tendas.
Os dois chamarão os povos aos montes. Ali oferecerão sacrifícios aceitáveis, porque sulgam a abundância dos mares e os tesouros escondidos da areia. De Gade disse: Bendito aquele que expande o território de Gade. Como leoa, ele fica à espreita e despedaça o braço e o alto da cabeça. Ficou com a melhor parte, porque ali estava escondida a porção que cabe ao chefe. Ele veio com os chefes do povo, executou a justiça do Senhor e os seus juízos para com Israel. De Dan disse: Dan é um leãozinho que vem saltando de Baçã. De Naphtali disse: Naphtali receberá favores e, cheio de abundância do Senhor, possuirá o lago e o sul. De Asser disse: Bendito seja Asser entre os filhos de Jacó, que ele seja favorecido pelos seus irmãos, e banhe em azeite os seus pés. Sejam de ferro e de bronze os seus ferrolhos, e a sua paz dure com os seus dias. Não há ninguém como Deus, ó Jesurum. Ele cavalga sobre os céus para ajudar você e com a sua alteza sobre as nuvens. O Deus eterno é a sua habitação, e por baixo de você ele estende os braços eternos. Ele expulsou os inimigos de diante de você, e disse: Destrua-os, Israel, pois habitará seguro. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e de vinho, e com os céus destilarão o orvalho. Feliz é você, ó Israel! Quem é como você, povo salvo pelo Senhor, que é o escudo que o socorre, a espada que lhe dá alteza. Assim os seus inimigos se sujeitarão a você, e você pisará os seus altos. Então Moisés subiu as campinas de Moabe, ao monte de Nebo, ao alto do monte Pisga, que está em frente de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naphtali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá até o mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até a região de Zoar. E o Senhor disse a Moisés: Esta é a terra que sob juramento prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo que a daria à descendência deles. Estou permitindo que você a veja com os seus próprios olhos, mas você não entrará nela. Assim Moisés, servo do Senhor, morreu ali, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, diante de Bet-peor. Mas até hoje ninguém sabe o lugar da sua sepultura. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido, e ele não havia perdido o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés durante 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias do pranto do luto por Moisés. Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as mãos sobre ele. Assim, os filhos de Israel lhe deram ouvidos e fizeram como o Senhor havia ordenado a Moisés. Nunca mais se levantou em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor tratava face a face. Nunca houve ninguém que fizesse todos os sinais e maravilhas que, por ordem do Senhor, ele fez na terra do Egito, a Faraó, a todos os seus oficiais e a toda a sua terra. Nunca houve quem tivesse tanto poder e fizesse os grandes e terríveis feitos que Moisés realizou à vista de todo Israel. Livro de Lucas, capítulo 13, versículos 1 ao 21. Naquela mesma ocasião, estavam ali algumas pessoas que falaram para Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos havia misturado com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Então Jesus lhes disse:
Vocês pensavam que estes galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido estas coisas? Digo a vocês que não eram. Se, porém, não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E quanto àqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou, vocês pensam que eles eram mais culpados do que todos os outros moradores de Jerusalém? Digo a vocês que não eram, mas, se não se arrependerem, todos vocês também perecerão. E Jesus continuou a seguinte parábola. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e vindo procurar fruto nela, não achou. Então disse ao homem que cuidava da vinha: Já faz 3 anos que venho procurar frutos nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente a terra. Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixe-a ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha estrume. Se vier a dar fruto, muito bem. Se não der fruto, o Senhor pode cortá-la. Num sábado, Jesus estava ensinando numa das sinagogas, e chegou ali uma mulher possuída de um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, ela andava encurvada, sem poder se endireitar de modo nenhum. Ao vê-la, Jesus a chamou e lhe disse: Mulher, você está livre da sua enfermidade. E pondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava glória a Deus. O chefe da sinagoga, indignado por ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: Há 6 dias em que se deve trabalhar. Venham nestes dias para serem curados, mas não no sábado. Porém o Senhor lhe respondeu: Hipócritas, cada um de vocês não desprendem da manjedoura no sábado? Ou o seu boi ou o seu jumento para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar deste cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? Tendo Jesus dito essas palavras, todos os seus adversários ficaram envergonhados. Entretanto, o povo se alegrava por todos os feitos gloriosos que Jesus realizava. Jesus disse: Aqui é semelhante o reino de Deus, e aqui o compararei. É semelhante a um grão de mostarda que um homem plantou na sua horta, e cresceu e fez-se árvores, e as aves do céu se aninharam nos seus ramos. Disse mais: Aqui compararei o reino de Deus. É semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Livro de Salmos, capítulo 78, versículos 65 ao 72. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e os entregou a perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Pelo contrário, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário durável como os céus e firme como a terra que estabeleceu para sempre. Também escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os dirigiu com sábias mãos. Livro de Provérbios, capítulo 12, versículo 25. A ansiedade no coração pode abater alguém, mas uma boa palavra traz alegria. Irmãos amados, e aqui finalizamos mais um dia da nossa leitura, e é um prazer ler as Escrituras para vocês. Eu desejo que vocês tenham um ótimo dia, um dia abençoado. Espero todos amanhã para o nosso próximo estudo. Um beijo e que Deus os abençoe.